Você já ultrapassou o limite do MEI ou percebeu que o seu MEI está crescendo rápido demais? Então, muito provavelmente está chegando o momento de você migrar de MEI para ME, uma microempresa. E uma das primeiras dúvidas que surgem quando esse processo está próximo é quanto custa migrar de MEI para ME? E é isso que eu vou te explicar agora de forma simples e objetiva. Se você é nova por aqui, prazer, eu sou a Esther, uma contabilidade pensada para as mães empreendedoras, assim como eu e você. Aqui no canal a gente fala de CNPJ, dinheiro e organização, mas de uma forma leve que cabe na sua vida real. Migrar de MEI para ME não é uma coisa simples, que é só apertar um botão. Exige um processo que tem custo e algumas coisas que você precisa levar em consideração na hora de quando você percebe que está chegando esse momento. Primeira coisa que você precisa considerar, o custo como uma contabilidade. Migrar de MEI para ME vai exigir um acompanhamento de uma contadora junto com você. O processo precisa ser feito por uma contabilidade, precisa ser feito por uma pessoa que você confie, porque é um novo mundo. E uma empresa ME, uma microempresa, precisa de acompanhamento contábil. Não é o tipo de empresa que você pode manter sem contabilidade. Precisa contar e colocar na sua conta um honorário contábil, tá? E o que envolve esse honorário contábil? Mensalidade de assessoramento para sua empresa e também possíveis taxas para fazer uma alteração contratual que vai ser necessário nesse processo, tá? Então, o que é comum? As contabilidades cobrarem uma alteração contratual, tá? Que aí já faz essa migração do MEI para ME, e após essa alteração contratual, o assessoramento mensal, que é a mensalidade da contabilidade, tá? Os valores, eles podem variar a depender do seu tipo de atividade. Se você for uma indústria ou um comércio, essa mensalidade pode ser mais cara, tá? Se você for uma prestadora de serviço, os valores tendem a serem um pouco menores, mas isso também vai variar de estado e da contabilidade que você for procurar, tá? O que eu posso passar para vocês é uma média de valores. Então, hoje, a média de uma alteração contratual pode girar de R$ 1.500 a R$ 2.000, ou até passar desses R$ 2.000 a depender da região e da contabilidade que você procurar, tá? Mensalidade, ela pode começar ali em R$ 200, R$ 300 e pode chegar até o valor de um salário mínimo para início, tá? Mas isso é para começar a depender da cidade, da sua região, da contabilidade que você procurar e do tipo de atividade. Então, o valor da mensalidade ele pode variar muito de acordo com tudo que você vai precisar. Taxas da junta comercial. As taxas, elas estão no processo, tá bom? Existem contabilidades que vão cobrar um valor para você para fazer essa alteração contratual já com as taxas inclusas. E tem contabilidades que não trabalham dessa forma, tá? Eu, por exemplo, não trabalho dessa forma. Eu cobro o valor do meu honorário e as taxas são à parte. Então, a gente envia o boleto para que a cliente faça o próprio pagamento, tá bom? Então, taxas da junta comercial. Como a gente precisa fazer a alteração do tipo jurídico da empresa, a gente tem que fazer uma alteração na junta comercial. E aí, como elas são estaduais, vai depender do seu estado, tá bom? Mas elas podem variar muito. Por exemplo, em São Paulo, uma taxa de junta comercial hoje tá mais ou menos em torno de R$ 220. No Rio de Janeiro, é uma taxa de R$ 600. Pode variar, pode ter valor menor ou maior. Vai depender do estado onde está localizado a sua empresa, tá? Mas não dá para fugir dessa taxa. Toda alteração contratual precisa pagar uma taxa na junta comercial, tá bom? Além disso, qual é a taxa que pode ter contabilidades que cobrem, pode ter contabilidades que não cobrem? É a taxa de certificado digital, que está girando em torno de R$ 200 a R$ 300, a depender do tipo de certificado que a empresa, que a contabilidade te orientar. Geralmente, o mais usual é um certificado A1 que está na média de R$ 230, que você também precisa colocar na sua continha aí, tá bom? Novos tributos, novos impostos mensais. A sistemática de pagamento, né, e de cálculo do imposto vai mudar um pouquinho. No MEI era um imposto fixo, na ME o imposto ele é variável. Por que variável? Ele é calculado de acordo com o seu faturamento. Então, se você faturar R$ 0 no mês, você vai ter zero imposto a pagar. Mas se você faturar R$ 10.000 no mês, você vai ter uma porcentagem a pagar em cima desses R$ 10.000. A guia de imposto continua sendo única se a sua empresa estiver enquadrada no Simples Nacional, tá bom? Mas vão ter outros impostos elencados dentro dessa guia e a sistemática de cálculo muda. Se você for um comércio ou uma indústria, o seu imposto pode girar ali a partir, tá, de 4%. Por que a partir, Esther? Porque conforme você vai alcançando patamares de faturamento, essa alíquota ela vai aumentando, tá? Então começa em 4% para comércio e indústria. Se você for uma prestadora de serviço, o seu imposto vai começar em 6%, tá bom? Mas ele começa em 6% e a depender da atividade e do valor do seu faturamento, ele pode ir aumentando, tá bom? Existem atividades o que é comum.
quando o MEI desenquadra, às vezes ele quer aproveitar e colocar algumas atividades que ele não podia, que eram impeditivas quando o MEI, quer colocar agora que ele já está desenquadrando. Pode sim colocar, mas precisa prestar atenção, porque existem algumas atividades de prestação de serviço que são tributadas a uma alíquota maior, tá? Que começa ali em 15,5%. Então é muito importante que durante esse processo você se informe com a sua contabilidade para fazer a melhor escolha aí de atividades para você. E além disso, tem os custos administrativos, né? São mais obrigações fiscais que a contabilidade vai precisar entregar para sua empresa. E aí tem folha de pagamento se você tiver funcionários, tem emissão de nota que vai ser mais constante, porque antes, se você, por exemplo, vende só para pessoa física, era muito provável que você não estava emitindo nota fiscal. Quando você migra para uma empresa ME, você é obrigada a emitir nota fiscal em toda a operação, seja se você está vendendo para pessoa jurídica ou para pessoa física. Então, a sua emissão, seu volume de emissão de nota fiscal, né, a sua constância ali, vai ser maior, porque você vai ter que emitir nota fiscal para todas as operações. Então, isso envolve custos administrativos. Às vezes com sistema, às vezes com adequação. Então, você tem que colocar isso também na sua conta na hora de fazer essa migração. Se esse conteúdo está clareando as suas ideias, aproveita e se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E aí, o que pesa não é só o custo, tá, dessa migração, mas a rotina que vai mudar depois dela. Você vai precisar ter uma rotina diferente. Por isso que é muito importante, e eu falo sempre para vocês aqui, tenham organização no meio de vocês para que vocês consigam se programar, se preparar para quando chegar o momento de desenquadrar, isso não ser um susto para você. Ou para não acontecer de desenquadrar sem você saber, e aí você está gerando multa, juros e muitas pendências para sua empresa, porque o desenquadramento aconteceu e você nem se ligou nisso. Porque o MEI, ele é simples, barato, não precisa ter uma assessoria contábil mensal, o imposto é fixo, você já sabe quanto que vai pagar, mas uma ME tem outras taxas, por exemplo, uma que eu não listei lá em cima no começo do vídeo. Existem prefeituras que cobram taxa anual. Tem prefeituras que cobram a taxa uma vez só e nunca mais vai precisar pagar, a não ser que você faça uma alteração de atividade ou de endereço. Mas o mais comum são as prefeituras cobrarem taxa anualmente. Então você vai ter que pagar uma taxa para a prefeitura também. Então você precisa estar organizada com o seu MEI para ir acompanhando quando vai ser necessário fazer essa mudança para que você não tome um susto muito grande. Se acostume a já emitir nota para todas as suas operações, porque assim já vai ser um processo que você tem no seu dia a dia, e aí quando migrar você não vai se assustar tanto. Então, a ME ela já exige uma organização maior, um acompanhamento contábil constante, planejamento para você pagar menos impostos e pagar na data correta. Por isso que não pode ser só, nossa, ultrapassei o limite, preciso desenquadrar, vou fazer isso agora. Se você levar dessa forma, você vai se assustar quando chegar o momento. E aí é o que acontece muitas vezes, que eu vejo muitos casos de MEIs que chegam nesse momento e acabam dando para trás e tentando dar um jeitinho para continuar no MEI, porque não estava preparado para os custos que iriam vir. Mas pense pelo outro lado, a sua empresa está crescendo, isso é um ótimo sinal. Empresas maiores têm custos maiores, mas também tem oportunidade de gerar. Você pode saltar de um limite de 81 mil para faturar horrores, né? Então é isso que a gente deseja, que o faturamento cresça, que você cresça junto também com a sua empresa e não fique ali dentro daquele limite para sempre. Então a decisão, esse crescimento, ele tem que ser feito de forma estratégica, sendo acompanhado no mês a mês, sendo organizado no mês a mês, para que você não tenha um susto lá na frente. E para as dúvidas do dia a dia, temos a Chatmei, que é a sua contadora de bolso. Você pergunta, ela responde, tudo muito simples, prático e sem burocracia. Uma contadora virtual disponível para você 24 horas por dia. Os links estão aqui na descrição, aqui embaixo, então dá uma olhadinha e vem caminhar comigo.